começar aqui. Ótimo. Legal. Acho que agora já estamos devidamente gravando essa reunião. Então, do início, dando boa noite para todos e em especial para você, professora Maiana. Que bom que deu certo da gente se falar. Para a gente realmente assim é uma honra, é uma alegria poder ter esse momento contigo, poder contar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui em Blumenau. Então, a gente começa, claro, agradecendo a presença das meninas e a sua, agradecendo ao apoio financeiro do CNPq, né, esse projeto. E eu vou me apresentar mais ou menos na linha de tudo que o projeto primou, a gente ainda vai falar disso um pouquinho, mas por acessibilidade, então, me apresentar de forma acessível, né? O meu nome é Selene, eu sou economista, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, olhos castanhos, cabelos curtos, estou aqui com uma blusa amarela, e eu sou a coordenadora desse projeto, sou professora aqui do campus da UFSC Blumenau e dou aula nos cursos de engenharia, para a gente não ficar muito perdida. Eu vou passar a apresentação à professora Luíse, aí se apresenta e chama alguém. Olá, professoras, olá, estudantes, tudo bem? Estamos muito felizes com a sua presença, professora Maiana. E meu nome é Luísa, eu sou professora do campus Blumenau também, colega da Silene, colega da Grazi, colega e amiga, né? E sou professora de matemática, então eu acabo atuando em diversos cursos. E para me descrever, eu tenho um pouquinho de problema. Eu sou branca, cabelo castanho, olho claro, uso um óculos meio grande, porque sou um pouco ceguinha. E tô com o cabelo preso, tô com uma blusa de alcinha branca e estou em casa. E é um prazer realmente receber você aqui conosco. E eu chamo então a Prof. Grazi. Boa noite a todos e todas. Também gostaria de agradecer muito à professora Maiana pela disponibilidade em estar conosco. Então, eu sou Graziela, sou professora do curso de licenciatura em Química da UFSC Blumenau. Eu sou formada em Química, mas eu atuo com estágio supervisionado e as disciplinas de práticas de ensino. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados na altura do ombro, estou usando uma blusa listrada, eu tenho olhos castanhos e acho que é isso. Faltou alguma coisa, Selene, na minha descrição? Mas a gente está muito feliz de receber a professora aqui, né, e todos os presentes para acompanhar essa reunião, né? Então, agora eu vou chamar a Luane para se apresentar. Bom, boa noite a todas. Meu nome é Luane, sou estudante de Engenharia de Controle e Automação na UFSC. Me descrevendo um pouco, eu sou morena, parda, tenho o cabelo cacheado, mas no momento está trançado, estou com uma blusinha preta e meus olhos são castanhos escuros. Obrigada pela presença, Maiana, a gente é muito grata pela sua presença aqui. Agora eu chamo a Maria Eunice. Boa noite, gente, tudo bem? Me chamo Maria Eunice, sou graduanda da Engenharia de Materiais ali da UFSC de Blumenau, como todas as outras professoras, e me descrevendo um pouco, eu sou uma mulher parda, de olhos castanhos e cabelo ondulado castanho até castanho médio. E eu acho que é isso. Também é um prazer, né, estar conhecendo uma das cientistas que estão ali nesse jogo que foi desenvolvido com tanta seriedade. E é um prazer estar com uma delas aqui conversando com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Por que vocês estão se descrevendo? Porque não é o vídeo, não é para todo mundo, é isso? Na verdade, porque esse vídeo a gente está gravando para depois subir para o YouTube. Então, Sei. ali no YouTube da UFSC, a gente pode ter algum público cego, né, que vá querer ouvir nosso momento aqui, a nossa entrevista, né? Então, enfim, o nosso bate-papo. Eu acho que falta... Oi. Então, vocês querem que eu me descreva também? Por favor. Bom, eu também sou branca, de olhos claros, cabelos castanhos, lisos, e estou usando uma blusa cor-de-rosa.
Obrigada. E a Érica também está com a gente, ela estava com dificuldade para a câmera, mas Érica, por favor, abre seu áudio e se apresenta. Oi, eu sou a Érica. Eu estou com dificuldade de abrir a câmera, mas eu sou morena, de pele clara, cabelo um pouco abaixo do ombro e faço engenharia de controle e automação. É muito feliz estar conhecendo uma das pessoas do nosso trabalho e é isso. Obrigada, Érica. E professora Maiana, eu não sei se você quer falar alguma coisa antes. A gente tem aqui como proposta apresentar para você o projeto que a gente está fazendo aqui, né, nesse jogo Mulheres Cientistas, que nós enviamos para você pelo correio, seguiu segunda-feira, mas eu sei que ainda não chegou, mas vai chegar aí para você no endereço que você passou para a Lívia. Então, não sei se você gostaria de falar algo antes. A nossa ideia é fazer essa apresentação rápida para você saber o que nós estamos fazendo e depois te ouvir um pouco, né, sobre a mulher maiana na ciência, né? A gente assiste muito, né? Assistimos muitos vídeos seus nesses clipes e tudo. Você está bem famosa desde 2005, né? No Congresso, no Supremo, na pandemia. Então, a gente tem muita informação da pesquisadora e das suas pesquisas, mas hoje a gente queria conversar sobre a mulher que está por trás aí né, dessa ciência de tão alto nível. Então, se você fica à vontade, se você quiser falar alguma coisa antes da gente passar para os pontos. Eu queria ouvir vocês primeiro. Tá, joia. Então, só para deixar todo mundo a par, né, quem vai ver depois esse vídeo pelo YouTube da UFSC Blumenau, nós estamos hoje com a professora Maiana Zartes, da USP de São Paulo. A professora é graduada em Biologia, de Ciências Biológicas pela USP, com mestrado em Biologia e Genética pela USP também, doutorado em Genética pela USP, pós-doutorado pela Universidade da Califórnia. Então, ela é hoje professora titular de Genética do Instituto de Biociências da USP, é coordenadora do CEDIP-FAPESP, do Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco, e do INCT, do Envelhecimento e Doenças Genéticas, Genômica e Metagenômica. Coordena também projetos do CNPq, Coalizão Multiômicas para Estudo da Pandemia Covid-19 na população, e distrofias moleculares, um outro projeto também. É membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências dos Países em Desenvolvimento. Já foi pró-reitora de pesquisa da USP de 2005 a 2009. É presidente e fundadora da Associação Brasileira de Distrofia Muscular desde 1981. É colunista da revista Veja, onde publicou mais de 250 artigos científicos para leigos. Ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, entre eles a Ordem Nacional de Gran Cruz de Mérito Científico, o Prêmio L'Oréal da Unesco para Mulheres na Ciência em 2001, o Prêmio TWAS em Pesquisa Médica, o Prêmio México de Ciência e Tecnologia, o Prêmio Conte Gaetano por Trabalhos Sociais em 2011, publicou mais de 403 trabalhos científicos em revistas internacionais, tem mais de 14.600 citações, orientou 51 teses, entre mestrado e doutorado. Atualmente, dados do Lattes, orienta 12 alunos, 2 de mestrado, 3 doutorados e 7 pós-doc. É colunista da Rádio USP, com centenas de programas gravados já desde 2018. É autora de 2 livros, Genética, Escolha que os nossos avós não faziam, e O Legado dos Genes, o que a ciência pode nos ensinar sobre envelhecimento. Tem grande interesse em questões éticas relacionadas ao genoma humano, testes genéticos e células-tronco. Entre 2010 e 2012, fez parte do corpo de revisores Body da revista Science. Participou ativamente da aprovação das pesquisas com células-tronco embrionárias no Parlamento Brasileiro em 2005 e junto ao STF em 2008. Tem batalhado pela aprovação de políticas públicas em favor da ciência. Atualmente pesquisa também a variabilidade genética associada à Covid-19. E muito mais coisa que eu não li aqui,
mas hoje ela está aqui por uma razão muito menor que essas todas. Ela é uma das homenageadas do jogo Mulheres Cientistas, desenvolvido aqui pela UFSC Blumenau. Então, com todo essa apresentação, bem-vinda, professora Maiana. Muito obrigada. Eu achei que vocês iam falar de vocês, não de mim. A gente está só posicionando, porque podem nos assistir pessoas que não sabem quem é você. Então, nós temos esse projeto que chama Mulheres Cientistas. Nós estamos aqui na UFSC, na Federal de Santa Catarina, que você conhece muito bem, uma grande universidade, mas se você conhece talvez só o campus de Floripa, que é o nosso campus sede, nós estamos aqui no campus de Blumenau, que é um campus pequeno da UFSC. Nós temos hoje 5 cursos, todos nas áreas de exatas, né? Então, nós temos uma batalha muito grande em atrair meninas para essas áreas de exatas, porque o campus realmente hoje só tem cursos nessas áreas de engenharias, matemática e química. O projeto, que é o que a gente queria mostrar para você, ele vem de uma inquietação em relação a quem a gente imagina quando pensa num cientista, né? Quando você fala de ciência para uma criança, a literatura já muito aponta que ideias são essas, né? Que as crianças pensam quando falam de um cientista, né? E, em geral, esse cientista é o Einstein, né? Ele precisa ser um homem branco, velhinho, ele tem que ter um QI muito acima da média, né? A gente ainda vê que as crianças têm uma concepção de que a ciência se dá por sorte, é uma descoberta de alguém muito inteligente, como se a pesquisa não fosse um construto, né, diário e que fosse cumulativa, né? Mas esse cientista, ele ainda é uma pessoa sem relações sociais, ele não ri muito, ele não se diverte, né? Ele é um cara completamente fora ali do nosso meio, né? Mas a proposta do projeto é discutir com essas crianças e adolescentes que não, um cientista é alguém que passa por essas características, por inquietação, por criatividade, por paciência, por resiliência, alguém curioso, né, com vontade de aprender, e que isso pode vir de qualquer lugar, né? Tanto das histórias pessoais das crianças, então nós temos às vezes um público de mais vulnerabilidade, crianças que não estão nem sonhando com a universidade, nem sonhando em continuar estudando, e o projeto vem mostrar, não, você pode continuar estudando, você pode ser um cientista, você pode fazer ciência, quanto pessoas que não se veem ali naquele lugar, porque realmente é um lugar que não foi construído ali para eles. Num corte um pouquinho mais específico, né, esse grupo caminha junto com o grupo coletivo feminino da UFSC, nós temos essa preocupação com a participação da mulher na ciência. Então, nós já sabemos que as mulheres estudam mais tempo, estudam mais, mas nem sempre elas seguem nessa carreira de estudo e nem sempre elas seguem carreiras científicas, né? Então, você tem muitas mulheres formadas e pós-graduadas, mas no mundo nós somos hoje 1/3 só dos cientistas em todas as áreas, né? Pensando não só em áreas exatas, mas em todas as áreas. O jogo, então, ele vem com essa proposta, né? Mostrar mulheres que fizeram ciência de alto nível e que tiveram destaque por causa disso. Então, o que nós desenvolvemos e queríamos mostrar para você é esse jogo, que é um jogo do mico. Ele foi feito com recursos da SNCT, né, do ano passado, de 2023, onde, não sei se você já jogou o jogo do mico. Não, jogo do mico já. Isso, ele é exatamente como o jogo do mico, e onde os pares são essas cientistas. Então, o jogo contempla 20 cientistas e os seus feitos científicos, né? São mulheres que fizeram muito mais do que o que está na cartinha, e por essa razão o jogo leva junto esse livreto, que ele já é num formato de uma revistinha mesmo,
onde nós conseguimos colocar a biografia dessas mulheres e um pouco mais da história delas, do que elas fizeram ali no contexto científico. E o mico, no nosso caso, é dizer que ciência não é coisa de mulher, né? Dizer que mulher não sabe matemática, a mulher não devia estudar, a mulher... Uma série de questões que ainda perpassam muito o ambiente machista, né? E que a gente vê em vários lugares, em várias escolas, em várias famílias, né? Então, o nosso jogo funciona assim. Aqui eu te coloquei ao lado de outras brasileiras que estão no jogo, Jaqueline, a Marcele, a Duília, né? Nós temos a Elisa Frota Pessoa, temos também a Esther Sabino, então são outras mulheres que também estão aqui no nosso jogo, e aquelas mulheres mais conhecidas do grande público, né? Marie Curie, Dorothy Vaughan, então mulheres que já estão aí já mais conhecidas nessa dinâmica científica. O site do projeto, a gente faz menção aqui, em especial pela questão da acessibilidade do jogo. Então, nós temos o site aqui do projeto, que é o mulherescientistas.ufsc.br, onde nós temos aqui, né, onde as escolas se inscrevem para participar e receber esse projeto. Então, o projeto vai até as escolas, tem um momento de fala ali com aqueles alunos, falando da UFSC em Blumenau, falando, né, das oportunidades do ensino superior, e a gente tem um momento ali com aquelas crianças jogando o jogo e conhecendo esse jogo. Então, hoje nós temos disponível no nosso site a versão print and play do nosso jogo. Então, qualquer escola que quiser, qualquer pessoa que quiser, pode imprimir esse jogo e jogar. Ele está aqui numa versão para impressão, de quem quiser. E nós temos aqui o conteúdo, como eu falei, acessível. Esse livreto escrito está aqui também no nosso site com audiodescrição para os alunos cegos. Então, o projeto tem sim encontrado alunos cegos nas escolas públicas e eles já têm esse livreto para ouvir com essas informações. E eles têm também o livro em braille. Então, o projeto também fez a impressão desse mesmo jogo em braille para essas crianças. Além disso, o projeto também traz todo o seu material em Libras. Então, as regras do jogo em Libras e também o vídeo do livreto em Libras para as crianças também surdas. Né? Aqui em Blumenau, nós temos uma escola bilíngue, português-Libras, né, para crianças surdas. Então, tem várias crianças surdas naquela escola. Então, esse material é para eles. Então, deixa eu passar aqui. Seguindo, eu agradeço, né? Óbvio, a atenção. Eu não sei se as meninas gostariam de completar alguma outra coisa em relação ao projeto. Fiquem bem à vontade. Não? E aí, para começar esse nosso bate-papo, em todo o clipping que a gente fez, professora, eu encontrei essa resposta, que é uma das últimas respostas de uma entrevista que você deu para a revista da FAPESP, e foi muito impactante ler essa sua fala, né? Tem ali a pergunta se você já tinha parado para pensar que era a cientista mulher mais conhecida do Brasil. Isso em 2005, a gente já está em 2024, e aí você responde que não tinha pensado nisso, mas reforça aquilo que deu origem ao projeto, a dificuldade, o quanto que as crianças também precisavam ver que uma cientista pode ser mulher, né? Então, foi muito gostoso, né, relendo esse material, encontrar essa sua resposta, que vai muito de encontro ao que a gente pensou e quis fazer aqui nesse projeto. Então, assim, para te ouvir, eu deixo essa sua última fala para te ouvir um pouquinho sobre isso tudo que a gente falou aqui. Você quer saber
O que você quer saber? O que eu acho de ser mulher cientista? Eu quero saber um monte de coisa. Então, eu acho que desmistificar tudo aquilo que as pessoas, as crianças achavam em relação a ser cientista, né? Eu acho que a diferença entre o cientista e não cientista é que nós temos uma curiosidade patológica e a gente não se contenta em observar. A gente quer entender melhor, a gente quer explorar, e o que nos move é justamente essa curiosidade e o questionamento. A gente está sempre se questionando, e a grande vantagem de ser cientista é para cada questão que você responde, abre-se um leque de novas questões, de novas perguntas, né? Então, é um quebra-cabeça sem fim, né? Não tem rotina. Cada vez você tem novas perguntas que te incomodam, e são essas perguntas que movem, né, a nossa curiosidade e que nos impulsiona no campo da ciência, né? Agora, quando eu ganhei o prêmio de mulheres cientistas, e que foi na França, a primeira coisa que me perguntaram era como é que é ser cientista no Brasil? Quanto vocês são discriminadas? Aí eu olhei para elas e eu vou dizer uma coisa que vocês não vão acreditar, mas eu nunca me senti discriminada por ser mulher cientista no Brasil, tá? Nas universidades, a gente tem as mesmas oportunidades, a gente tem os mesmos salários, né? E, além disso, a gente conquistou licença maternidade, tá? E hoje já existe licença maternidade, inclusive, para alunos de doutorado, não é só para os professores. Então, acho que foram grandes conquistas e que a gente não pode se queixar de ser cientista no Brasil. E eu vou dizer isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos. E lá, pela primeira vez, eu senti o que é uma mulher ser discriminada no campo da ciência, tá? Nos Estados Unidos. Primeiro porque os salários são negociados. Então, o chefe do departamento te chama e tem um determinado interesse numa determinada pesquisa, mas se você for mulher, é um salário sempre mais baixo do que é para um homem, tá? O que não acontece no Brasil, né? Os salários nas universidades são iguais para homens e mulheres. Eu estou insistindo que é cientista, né? Se você for pensar em campos de bancos, empresas, a situação é outra. Estou falando em ciência, né? E a outra coisa é que, no campo da biologia, das ciências biológicas, nós temos mais mulheres do que homens. E me chamou a atenção que vocês todas são da área das exatas, né? Da engenharia e das áreas exatas. Então, nas exatas e nas engenharias, realmente a gente tem muito menos mulheres do que homens, né? E eu queria perguntar para vocês acham que isso é por falta de motivação ou talvez por um interesse inato da mulher de se interessar mais pelas áreas biológicas, que talvez tenha a ver mais com o instinto materno de cuidar do que as ciências exatas? Agora, vocês aqui vão me responder o que vocês acham disso. Eu não tenho a resposta, tá? Mas eu queria saber a opinião de vocês. Quem quer falar primeiro? Luíse, da matemática. Eu estava pensando aqui, né, refletindo um pouquinho. Não sei, sabe? Não sei nem o que eu penso sobre o assunto. Mas na matemática especificamente a gente acaba refletindo bastante sobre isso, porque eu trabalho muito com Olimpíadas, né? E a gente tem níveis diferentes de premiação dessas crianças. E aí, no primeiro nível, lá embaixo, assim, é parelho, 50-50. Aí depois vai para o nível 2, já tem um pouquinho mais de meninos e um pouquinho menos de meninas. No nível 3, assim, é disparado, sabe? É quase 80% meninos e o resto meninas. E aí, essa é uma pergunta que surge sempre, tá? Sempre. Mesmo quando a gente tem reunião nas coordenações, a gente fica pensando, será que em algum momento a gente perde essas meninas? Porque falta de capacidade não é. Assim, elas estão lá pequenininhas e estão firme e forte. Então,
Então, assim, onde será que a gente perde essas meninas, né? Mas, claro, na biologia, por exemplo, eu não sabia que, por exemplo, tem muito mais mulheres. A gente percebe que na matemática, na licenciatura, tem muito mais mulheres, mas no bacharelado, não. E na carreira acadêmica, aí tem bem menos gente, né? No nosso departamento, a gente tem 20 professores e são 2 mulheres, uma da aplicada e uma da pura, né? Mas, assim, não sei. Então, no nosso departamento, nós temos mais mulheres titulares do que homens, porque é uma outra questão que diz que a mulher tem mais, às vezes, no nível mais básico de doutorado, pós-doutorado, tem mais mulheres do que homens, mas quando sobe na carreira, tem mais homens, né? E aí é um outro questionamento que eu tenho. No meu caso, eu casei muito nova e tive filho muito nova. Então, quando chegou perto dos 40, meus filhos já estavam grandes e eu podia pensar na carreira. Mas hoje mudou, isso mudou. As mulheres têm filhos perto dos 40 anos, né? E que é bem a fase onde ela vai fazer uma docência ou ela vai ser professora titular, né? E eu acho que ter filho é uma coisa fantástica. Eu acho que ninguém devia abrir mão da maternidade, mas é uma fase difícil você conciliar a pesquisa, a docência e a maternidade, né? E eu acho que tem muitas mulheres que chegam nessa fase e dizem, não, eu não vou ser tão competitiva, mas eu quero ter filhos e vou cuidar dos meus filhos pequenos, né? Que é outra questão que eu tenho, né? E que hoje é muito presente isso. Uhum. Como foi isso, professora Maiana? Assim, eu li que você tem 2 filhos, né? Eu sou Sim. professora, eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 meninas, eu tenho 2 meninos, com diferenças 10 anos, a tropinha está entre 10 anos, tá? Hoje está entre 5 e 15, né? Mas, assim, o perfil mudou muito, né? Mulheres tinham filhos mais cedo, então aos 40 eles já estavam mais autônomos e tudo bem. E hoje a mulher dos 40 ela está muito sanduichada, né? Entre os pais idosos e os filhos novos. Então, assim, o que você sente lá no seu laboratório? Porque, assim, uma reclamação muito comum que a gente escuta aqui nas áreas das exatas, por exemplo, é quando, às vezes, algumas mulheres falam assim, cara, eu não passei na seleção do pós-doc porque eu era mulher. Porque na entrevista teve essa pergunta, você pretende ter filhos esse ano? Porque, como os editais agora prevêem as licenças maternidades e tudo, alguns orientadores não querem a licença. É um direito ter a licença maternidade, ela veio, mas alguns, quando as seleções são qualitativas, arbitrárias, isso era uma questão que pesava ao pesquisador que está selecionando ali. Então, assim, como é que se sente essa mulher, assim, a mulher que você foi naquele seu momento de maternidade e a mulher que hoje está ali no teu laboratório trabalhando contigo? Como eu te falei, as mulheres que estão comigo agora são mulheres que não estão tendo filhos, elas estão deixando a maternidade para mais tarde. Tá? Enquanto que na idade delas eu já tinha 2 filhos. Eu fiz mestrado e doutorado grávida, né? Então, esse perfil mudou realmente, né? Mas quando você está fazendo uma pesquisa, você interromper, dependendo da pesquisa, interromper por 6 meses, por 1 ano, é complicado, né? Eu acho que na área de matemática, por exemplo, vocês têm a vantagem de poder trabalhar no computador, trabalhar em casa, né? A gente não tem essa possibilidade, então é mais difícil. E eu vou confessar para vocês, quando meus filhos eram pequenos, eu me sentia sempre culpada, né? Ou porque eu estava muito com as crianças e estava abandonando o trabalho, ou eu estava muito no trabalho e estava abandonando as crianças. É uma fase difícil, eu reconheço que é uma fase difícil, mas tudo passa e eu acho que os filhos, quando veem que as mães estão realmente saindo para trabalhar e não para fazer compras, eles respeitam muito e eles reconhecem. Meus filhos já são adultos e eles nunca se queixaram que eu fiquei pouco tempo com eles, que eu podia ter ficado mais tempo. Ao contrário, minha filha dizia que eu era uma ditadora, que eu mandava muito
que eu mandava muito nela. Então, eu acho que o importante é a qualidade, né, de convivência que você tem com os filhos, né? Muito mais do que você ficar um tempão e se sentir frustrada e descarregar a frustração nos filhos, né? Legal. Eu também tenho uma dúvida em relação ali. Você trabalha muito, ou eu tenho visto alguns trabalhos sobre o envelhecimento, né? Sobre ciências do envelhecimento, como geneticista, etc. Mas do ponto de vista social, como é que está esse envelhecimento para uma mulher que não pode envelhecer, né? Que tem que cuidar da casa, dos filhos e tal, mas tem uma carga de nem sempre conseguir buscar a saúde ou de nem sempre conseguir dar conta, né, de todos esses pratos que carrega. E como é que você tem enxergado isso dentro desse estudo de ciência? Então, a gente sabe que a população mundial está envelhecendo, né? A gente hoje tem mais mulheres com mais de 60 anos do que crianças com menos de 5. E cada vez a gente vai ter mais pessoas com mais de 65 anos do que jovens, né? Então, isso estou falando no Brasil. No mundo inteiro isso está acontecendo, mas também no Brasil, né? E eu me interessei pela população mais idosa porque, como eu trabalho com genética, eu queria ter um banco de dados genômicos das mulheres não, desculpa, aí é dos dois sexos, da nossa população mais idosa. Tá? E a gente estudou o estudo genômico de mais de 1.000 pessoas com mais de 60 anos e descobrimos 2 milhões de variantes genéticas que não estavam nos bancos internacionais, porque os bancos internacionais só tinham europeus. E aí nós tínhamos essa nossa população toda miscigenada, né? E que trouxe assim, muita novidade. E aí eu comecei a me interessar pelos mais velhos. Então o projeto começou chamado de 80 a mais. Muitos desses 80 a mais viraram 90 a mais, inclusive é o segundo livro que eu escrevi. E aí eu comecei a me interessar por centenários. E isso antes da pandemia. E a minha grande pergunta era: o que será que vai acontecer com esses centenários durante a pandemia, né? E, para nossa surpresa, nós conseguimos estudar 100 pessoas com mais de 90 anos que foram expostos à Covid-19 e tiveram formas muito leves ou ficaram assintomáticos. E nesses a gente tinha 20 centenários. Então, o que a gente está estudando agora? Esses centenários têm o que a gente chama de genes protetores. E só para vocês terem uma ideia, pelo último censo, a gente tem 30 mil centenários no Brasil. Então, são pessoas que têm genes que os protegem contra todos os desaforos do ambiente. A Covid foi um dos desaforos. Né? Mas a gente tem pessoas que passam dos 100 anos, não fazem nada certo, que eu digo certo, cuidar da alimentação, não ter sobrepeso, fazer exercício e não fumar. Né? Tem pessoas que fazem tudo isso e passam dos 100 anos. Então, como eu falei, eles têm o que a gente chama de genes protetores. E nós estamos interessados agora em identificar esses genes protetores e saber o que eles fazem, tá? Porque no momento que a gente descobrir isso, nós vamos poder ajudar todo mundo que não teve a sorte de nascer com genes protetores, tá? Como isso? Então, por exemplo, a gente sabe que os genes produzem proteínas, têm produtos. Se a gente conseguir identificar quais são os produtos desses genes protetores, a gente vai poder ter drogas, medicações para ajudar todo mundo a passar dos 100 anos. Com saúde, porque é isso que nos interessa. Não adianta a gente chegar nos 100 anos todo debilitado, né? E nós temos algumas pessoas que são incríveis, né? Temos a Laura, que é uma centenária de Belo Horizonte, ela está com 105 anos, campeã de natação. Ela começou a nadar com 70 anos. Então, vocês que são jovens ainda, podem começar a nadar.
O Milton, que é um outro de Brasília, que tem 108 anos, tem uma cabeça melhor do que a minha. Ele me escreve sempre perguntando das pesquisas, contando o que está acontecendo e dando ideias novas de pesquisas, né? Então, eu acho que é um assunto, assim, na minha opinião, cativante estudar esses centenários. Você conversar com eles é uma delícia, porque, obviamente, todos os que topam participar da pesquisa são aqueles que estão de bem com a vida e gostam de contar suas histórias, suas experiências, e é muito gratificante conversar com eles, né? E aí a gente quer descobrir os segredos dos centenários, porque uma criança que nasce hoje tem grande possibilidade de passar dos 100 anos, né? Então, a gente sabe que a população está envelhecendo e existe um interesse internacional em estudar mais o envelhecimento com saúde. Sim. E assim, quando você, né, todo esse tempo que você tem de pesquisa, de associação dedicada a uma doença, né, em específica, distrofia, acho que é Distrofia muscular. Distrofia muscular. Nessa sua caminhada, assim, você topou com ambientes que se surpreenderam de ser uma mulher na posição que você está, né? De alguém olhar o teu sobrenome e não saber quem era o pesquisador ali atrás, né? Enfim, já teve, ou recusa de participar, ou de querer, né, estar ali na pesquisa por não confiar no trabalho de uma mulher, enfim, em algum momento anterior da sua carreira? Isso já aconteceu? Olha, me senti isso quando eu fui fazer meu pós-doc nos Estados Unidos. Eles torciam o nariz para mim, né? Porque era mulher abaixo do Equador, né? Então eu não estava com nada. Eu tive que me matar de trabalhar para poder provar que eu podia ser tão boa quanto os homens. Foi uma fase muito difícil nos Estados Unidos. Mas depois conforme você vai publicando trabalhos, você começa a ter mais credibilidade. Eu me lembro de um professor escocês muito engraçado, Alan Emery. Ele tinha escrito um trabalho, uma fórmula matemática para estimar o risco de uma mulher ser portadora de um determinado gene da distrofia. E eu olhei lá a fórmula dele e achei que eu podia melhorar a fórmula, e aí publiquei em cima da fórmula dele um outro trabalho. Eu tinha 20 e poucos anos na época. E aí um dia eu encontrei com ele num congresso, e eu fui me apresentar. Ele olhou para mim e disse: "Você é a Maiana Zatz?" Eu achava que era um homem velho. E ele repetia isso para todo mundo, né? Então, realmente, naquela época a gente surpreendia por ser mulher, né? Eu ainda era bem jovem e ser do Brasil, não ser americana, né? Mas eu acho que isso está mudando. Eu acho que cada vez mais as mulheres estão conquistando espaço, e a bola agora é com vocês. Vocês têm que incentivar mais meninas a gostar de exatas, gostar de matemática. A minha nora, casada com meu filho, é engenheira de Minas. E ela, inclusive, ela disse que tinha um projeto do CNPq justamente sobre isso. Parece que ela estava também tentando fazer um trabalho com meninas, porque na área dela, imagina, engenharia de Minas, não tem muitas meninas, né? E ela é toda bonita, vaidosa, e que é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar, né? Que mulher não precisa ser aquele bicho de cabelo todo espetado, né? E que a gente pode também ser vaidosa, que a gente gosta das mesmas coisas que os não cientistas. Só que eu brinco que a nossa curiosidade não é saber quem está namorando com quem, mas quem descobriu o que ele descobriu, como ele descobriu, é isso que as fofocas, né, do laboratório. É bem legal. Na verdade, assim, é bem nessa linha mesmo, porque eu acho que é um desafio duplo, né? Que é tanto de dizer para essas meninas que, olha, vocês podem sim ir para a área de exatas, se assim for o seu desejo, né? A sua
identidade, né, o seu interesse, quanto para os meninos. Vocês podem ir para áreas de cuidado, né? Quando a gente olha os números, por exemplo, de serviço social, pedagogia, todos eles estão ali acima de 90% de mulheres, e que a gente também não sabe se seria isso tudo de mulheres. Será que não tem também meninos sendo desestimulados? Ah, isso aí é área de mulher, não vai fazer isso. Então, a gente realmente vê que é um momento de debate, né, social, e que as coisas estão melhorando, sim, para todos os lados, né? Agora, assim, eu como economista e a minha pós-graduação é engenharia de produção, não tem como a gente não ter esse questionamento, assim. Na economia e na engenharia de produção, a gente vê que vários avanços técnicos só vieram quando essas mulheres precisavam sair para trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que ter uma máquina de lavar, né? Quando a gente olha assim, 200, 300 anos de invenção, essas invenções eram todas para o universo masculino, né? Para facilitar a vida do homem, do ferreiro e tal, como se o trabalho doméstico não era interesse, né? Ele passou a ser um interesse quando eu precisava ali daquela força de trabalho. Na tua área, né? Você percebe que isso pode ter acontecido? Isso aconteceu? Você percebe isso, assim? Interesse por genes femininos ou por doenças que afetam mais mulheres? Em algum momento isso aconteceu? Cara, isso virou interesse a hora que a mulher chegou no laboratório. Enquanto ela não estava aqui, isso não era um interesse. Você percebe isso, professora? Olha, o que eu acho no laboratório, eu tenho alunos meninos e meninas, né? E o que eu acho super importante ter os dois sexos, porque a maneira de pensar é diferente, né? Não que um seja mais inteligente do que o outro, mas é diferente. Eu acho que o homem, ele é mais focado, ele estuda mais em profundidade, mas quando ele estuda alguma coisa, ele se desliga do resto, né? Enquanto a mulher, não, a gente consegue concatenar várias coisas ao mesmo tempo. E tem um trabalho muito interessante que foi visto nos países nórdicos, não sei se vocês sabem, que eles dão licença maternidade e depois licença. A mulher volta para o trabalho e o homem tem que ficar com as crianças, sei lá, durante 6 meses, 1 ano. E diz que no começo os homens achavam que eles não iam conseguir depois ser reativados no trabalho. E, ao contrário, o que aconteceu, que os homens que ficaram em casa durante 1 ano cuidando dos filhos voltaram muito mais capacitados para fazer múltiplas tarefas, né? Que é o que a mulher faz, né? Então, o homem, quando está vendo um jogo de futebol, diz que ele fica autista, né? Ele vê o jogo de futebol e uma lata de cerveja, ele se desliga do mundo. A gente não, né? Você está vendo televisão, mas você está ligada na panela que está no fogo, na criança que está chorando, na compra que você tem que fazer no dia seguinte. Então, é diferente o modo de pensar. E eu acho que, cientificamente, isso é muito bom, porque um completa o outro, né? No raciocínio, nas discussões, e a gente vê, eu tenho os alunos meus, eu vejo que eles têm discussões muito ricas entre eles, né? Que eu acho assim muito positivo, né? Ter os dois sexos. Eu acho que caiu sua câmera, professora. Uai. Pode ter esbarrado alguma coisa e a gente não te vê. E eu abro para as meninas também, né? Fazerem perguntas, as meninas. Voltou? Luiz, voltou. Professora, isso é o que eles chamam muito de carga mental, né? A mulher, ela tá focada no que ela tem que fazer, de certa maneira, mas ela tá sempre de olho em outra coisa para resolver, né? Especialmente em casa, né? Então, assim, uma situação bem diferente, né? Do homem em si. Eu percebo que, pelo menos na minha casa, é um pouquinho diferente. Eu já fico um pouquinho mais folgada, mas o meu marido fala bem seguinte: meu, tem que ficar comprando isso, tem que comprar aquilo. Eu digo, putz, tá sempre encenado, o que tem que comprar, se tem comida e tudo. Ele disse, a carga mental, Luiz, e ó, eu entendo os números. É verdade. A gente acaba tendo que se adaptar a isso, né? E eu li também que você é nascida em Israel.
né, que você não é brasileira. E para além dessa experiência que você teve no pós-doc, o que você traz de experiência, né, cultural da sua família, de outras vivências, né? Não sei qual é exatamente a tua relação ali com o Oriente, né, com outros países, mas o que você pode compartilhar com a gente dessa... Então, eu nasci em Israel quando eu tinha 1 ano, meus pais foram para a França e eu vim para o Brasil com 7 anos. E eu me naturalizei brasileira. Aliás, eu me naturalizei 2 vezes, porque a primeira vez eu tinha toda a papelada pronta e aí o despachante não respondia, e um dia meu marido me disse, onde é que anda o fulano? Aí o sócio disse, ele não anda mais, ele morreu. E aí eu tive que fazer tudo de novo, né? Então, eu sempre digo que eu sou mais brasileira do que os brasileiros, porque eu sou por opção, não por acaso, né? Realmente eu me... E aí eu fiz todos os meus estudos no Brasil, né? Os primeiros anos eu fiz na França, mas já me alfabetizei lá, mas a partir daí eu fiz todos os estudos no Brasil, mestrado, doutorado, tudo no Brasil. E meus pais sempre incentivaram que a gente estudasse. Eu tenho uma irmã e eles disseram, você vai estudar aquilo que você gostar, mas você tem que estudar, você tem que ter uma profissão e você não pode depender do teu marido. Isso era o que eles sempre me diziam, né? Para você poder ser independente. Hoje, do jeito que estão as coisas, não é que a gente depende do marido, o marido também depende da gente, né? Porque um só não consegue alimentar os filhos, né? As coisas estão tão difíceis. Um casal jovem, um só trabalhando, é muito difícil de levar ter crianças, pagar a escola e pagar todas as despesas, né? Então, eu sempre tive esse incentivo de estudar, de lutar pelo aquilo que eu acredito, de não ter medo de receber um não, tá? Isso é uma coisa que meu pai me incentivou muito. Diz, olha, quando você tem muita gente que tem medo de perguntar, de fazer, e eu digo, o pior que pode acontecer não acontecer nada. Agora, se você não tentar, se você não perguntar, não vai acontecer, né? Eu, por exemplo, eu fui a primeira mulher do departamento a fazer livre docência. Nunca tinha tido uma outra mulher antes. Simplesmente por medo. Porque no momento que eu fiz, um monte de mulheres do nosso departamento fez livre docência. Tá? Então, elas tinham medo de dizer, não, a gente vai ser barrada. E a livre docência, eu nem sei se ainda existe livre docência, acho que existe, né? Hoje é professor associado. Não é competitivo, é você se esforçar para fazer e aí você faz a docência, né? Então, eu acho que isso eu falo sempre para os jovens. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de ousar, né? Porque é isso que nos move, que nos leva para frente. E em relação ao conflito que está acontecendo agora, é uma coisa que me entristece muitíssimo, porque quando aconteceu em outubro, que eles fizeram horrores com as pessoas, com as crianças, com o mundo, acho que não conseguiu enxergar o horror que foi feito entre os Hamas e a população. Eu acho que hoje o primeiro-ministro de Israel está exagerando na resposta, mas foi um horror o que eles fizeram. E o Hamas não representa o povo palestino. É isso que tem que deixar muito claro. Eles são totalmente retrógrados. Eles tratam mulheres como se fossem bichos. Tá? As mulheres têm que andar com aquele cabeça coberta, ou corpo coberto, não podem trabalhar, não podem estudar. Então, eu tenho uma grande preocupação porque eles estão tomando conta da Europa. E é uma coisa que não tem volta, porque eles têm 6, 7 filhos e os europeus têm um quando tem, 1, 2, né? E eles querem impor os costumes deles para a população do mundo, né?
Então, eu acho que nós, mulheres, temos que estar muito alertas para não deixar isso acontecer, porque realmente o tratamento que eles dão para as mulheres é o pior possível, né? E, ao contrário, em Israel, a mulher é totalmente libertada, né, liberada. Existe mais de 1 milhão de palestinos que moram em Israel e que têm exatamente os mesmos direitos que os israelenses. Tá? É muito importante saber disso. Tá? E a mídia, infelizmente, distorce tudo. Eu me lembro logo no começo da guerra, assim, olha, os israelenses jogaram uma bomba no hospital, mataram 500 pessoas. Ninguém sabe, 5 minutos depois que caiu uma bomba, quantas pessoas morreram, mas a mídia imediatamente começou a transmitir isso. Na realidade, foi uma bomba que caiu no estacionamento e não foi lançada por Israel. Então, isso é um dos exemplos de como a mídia distorce as verdades. E a gente precisa estar muito alerta para isso. Isso que você está relatando é essa onda do ultraconservadorismo que a gente tem observado, né? Não só no Brasil, mas parece que é um movimento mundial. Sim. E é assustador, né? Porque se por um lado a gente observa nos últimos anos que as mulheres têm tido mais visibilidade nas carreiras científicas, por outro a gente tem essa onda opressora, né? O que diga, né, a história do PL do aborto recentemente, né, indicado aí para votação. Mas durante a sua fala me veio um questionamento aqui, uma curiosidade, na verdade, que eu queria te perguntar. Qual foi a tua inspiração para escolher cursar ciências biológicas lá na tua juventude? Então, eu no colegial eu me apaixonei pela genética. E aí eu falei, bom, eu vou estudar genética. E eu gostava também muito da área médica, mas não existia genética na medicina. Então foi por isso que eu fui fazer ciências biológicas, né? E aí fui fazer genética humana e genética médica, né? E acabei estudando doenças genéticas. Mas foi por aí a minha motivação. Eu me lembro que a minha mãe, na época, ela dizia que como é que eu vou dizer para minhas amigas que a minha filha está estudando genética? Ninguém sabia o que era genética. E aí eu tive muita sorte, né, de escolher uma carreira, uma profissão que é a medicina do futuro, né? Ninguém podia imaginar que a genética ia ter as revoluções, né, que a gente tem hoje. Ninguém podia imaginar que algum dia a gente ia poder editar genes, alterar genes. E, nesse sentido, a área da matemática é muito importante, né? Porque a bioinformática e toda essa parte de computação, ela é essencial para a gente poder estudar os genomas, né? Alterar genes, né? Tudo isso, então, a gente anda junto, né? Em paralelo. Mas teve assim, foi o conteúdo em si ou a forma como um professor ou uma professora explorava esses conteúdos em aula? Você recorda? Olha, Ou foi assim? Não, tinha um livro do Oswaldo Frota Pessoa, que infelizmente já faleceu, e que tinha livros, e eu me fascinei, fiquei fascinada com os livros dele, e depois ele foi meu orientador. Quando eu entrei na faculdade, ele foi meu orientador. E ele era uma pessoa muito especial, porque ele questionava o tempo todo. Então, quando você achava que sabia alguma coisa, ele vinha com uma pergunta que te fazia uma revolução na cabeça e pensar tudo de novo, né? E ele era um didata nato, sabe? Ele tinha muita capacidade para ensinar. E eu me lembro que na época ele dizia, o professor tradicional, na época dizia, passa da boca do professor para o caderno do aluno, sem passar pela cabeça de nenhum dos dois, sabe? Então ele era uma pessoa assim muito ligada também nessa parte didática. Que a gente trabalha um pouco isso na licenciatura, que a gente não quer respostas, é o saber o momento de fazer boas perguntas, não esperando respostas, mas sim reflexões. Exato. A gente não quer uma resposta precisa, a gente quer, muitas vezes o que mais interessa é a discussão que essa pergunta ou esse questionamento ele vai produzir, do que chegar, não, é exatamente isso daqui. Bom, muito, não, primeiro muito que legal. na ciência não tem verdade, a gente fala que tem verdades provisórias, né?
e conforme você vai avançando no conhecimento, você vai descobrindo novas verdades, né? Mas o professor Clodovaldo Pavan, que foi também um grande geneticista, ele nos dizia: façam perguntas. Se vocês fizerem 100 perguntas idiotas e uma inteligente, eu vou lembrar só da inteligente, né? Então, ele realmente incentivava a gente a fazer perguntas. Mas hoje nós temos uma grande competição, que é o Google e o ChatGPT, né? Então, às vezes você faz uma pergunta, o aluno não pensa, ele corre lá no Google para responder, e quem está respondendo é o Google e não é ele, né? Então, eu acho que nós temos que rever muito o que a gente está ensinando. Hoje você segue em sala de aula, Maiana, com o curso de graduação? Sim, eu dou aula para medicina, curso básico de medicina. No 2º ano a gente dá aula de genética. E eu tenho hoje 7 alunos de doutorado, 5 de pós-doc e vários de iniciação científica. Mas os de iniciação científica são mais os pós-doc que cuidam deles, né? Mas tem muitos alunos. Mas eles, os que são de mestrado, doutorado, é muito gostoso. Agora, os da medicina, muitos deles não querem nada com nada, né? Não é? Eu ia chegar nesse ponto, assim, de querer saber, assim, dar um conselho para professoras, né, que estão iniciando, né, eu tenho o quê? 10, 15 anos de sala de aula, e a gente está com desafios que a gente não sabe como contornar, né? Às vezes né, quando a gente fala, vamos empoderar crianças, meninas, meninos, para virem para carreiras, né, científicas, etc. Mas a universidade brasileira está passando um desafio de incentivar os jovens a irem para a universidade, né? As universidades estão discutindo falta de alunos que não têm perspectiva, que não se interessam. Então, assim, de tudo que você fala, né, das suas pesquisas, a gente vê que tem muito de inspiração, né, de vontade de fazer. Mas e esses desafios dessa nova geração? Como é que a gente lida? Como é que você lida? Como é que você contorna nesse momento, assim? E pós-pandemia também, né? A gente vê que teve uma mudança muito grande do perfil, professores que não queriam voltar para a sala de aula, alunos que não queriam voltar para a sala de aula, né? E como é que você tem visto isso como docente ali da graduação? Olha, eu não estou muito otimista. Eu acho que para o nosso curso, pelo menos, eu acho que caiu o nível, os alunos estudam menos e a gente não pode exigir tanto deles. E a outra coisa que me entristece muito é ver a quantidade de jovens que estão indo embora e não voltam mais, porque os bons são muito apreciados lá fora. Eu perdi vários alunos que foram para os Estados Unidos fazer um pós-doc e não voltam mais, porque as condições lá são muito melhores, né? Então, hoje, em São Paulo, pelo menos, um salário de um pós-doc, se ele for solteiro, tudo bem, mas se ele tiver que sustentar uma casa, se ele tiver que pagar a escola de filho, ele não consegue. Não consegue. Então, o nosso poder aquisitivo diminuiu muito durante esses anos. E a gente está vendo, e isso é um movimento no mundo todo, que está havendo realmente menos interesse de jovens em seguir carreiras acadêmicas. E como reverter isso, eu não sei. Eu acho que precisava valorizar mais as carreiras acadêmicas, as carreiras científicas, e eu não vejo muito isso está acontecendo do ponto de vista pelos políticos, pelo governo. Uhum. Eu sei que a gente já avançou bastante no tempo, a gente tinha pedido, mas não é a última pergunta, mas está acabando. Mas eu não sei se você viu aquele filme Geração do Futuro. Não sei se vocês viram também, as meninas.
Enquanto o filme não é lá muito bom, mas enfim, ele traz uma proposta que eu ouvi na professora Maiana, a gente fica se questionando. É que é uma situação em que a mulher pode optar por ter filhos que eles chamam de naturais, como a gente tem filho hoje, ou ela pode colocar o bebê assim meio que num ovo. Tem uma empresa, uma startup, que você põe aquele embrião e aquilo funciona como uma barriga mesmo, que uma hora rompe, né? Rompe o nascimento, etc. Então, assim, te ouvindo sobre genética e tudo, o que a gente espera, né, do futuro aí para as mulheres? Como é que a ciência, o que você espera de bom da gente ter, né, num futuro, não digo no futuro próximo, mas eu digo daqui a uns 50 anos, assim, o que a gente pode ter como esperança, né, de um país de um mundo tão caótico, né? A gente está vendo guerra, a gente está vendo pandemia, a gente está vendo coisas que nunca viu, o aquecimento global, né? A realidade das mudanças climáticas. De outro lado, a gente está vendo, como a professora Graziella falou, um avanço negacionista, um avanço de volta a coisas que a gente achou que já estavam superadas, né? De sentimentos que não eram para estar por aí, mas como esperança. O que você vê, professor? Olha, eu acho que apesar de todas as, vamos dizer, os revés que a gente tem, eu acho que a gente conquistou muito espaço. Se for pensar como é que era 50 anos atrás e o que é agora, eu acho que as mulheres conquistaram muitos espaços, né? E eu vejo isso com otimismo. Eu acho que isso não volta atrás, né? Eu acho que a gente vai conseguir, pelo menos no Brasil, estou falando no Brasil, né? A ter cada vez mais participação de mulheres. Acho que as mulheres são cada vez mais respeitadas em todos os níveis, né? E a população também está envelhecendo. Então, nós vamos viver mais, isso não tem dúvida, e vamos manter. Eu acho que a gente tem que lutar pelo que a gente acredita. Essa coisa, por exemplo, do aborto, parece que teve 1 milhão de assinaturas de mulheres que eram contra, né? E eu fiquei surpresa. Eu vou dizer por quê. Porque a gente sabe que é um problema social, né? É uma hipocrisia, porque a gente sabe que quem quer fazer aborto faz, né? Não, existem muitas clínicas no Brasil que fazem, e se não for no Brasil, você atravessa a fronteira e faz no Uruguai, na Argentina, enfim, em qualquer país vizinho. Então, eu fiquei surpresa das mulheres se mobilizarem. Eu acho muito bom, mas eu fiquei surpresa porque é uma coisa que diz, bom, não é problema meu, eu consigo me virar, né? E tem muito isso na nossa maneira de pensar, do brasileiro em geral, né? Então, eu acho que a gente tem mesmo que se mobilizar por causas importantes e não dizer, olha, isso não me toca, eu tenho que lutar por todos. Ótimo, obrigada. Antes da gente encerrar, eu queria ouvir as meninas também. E a professora Grazi. Então, foi muito bacana ouvir você aqui conosco. Eu queria te agradecer mais uma vez por estar conosco, porque é sempre interessante quando a gente consegue o contato, né, com a pessoa sobre quem a gente estudou, né, e está ali participando do jogo, no sentido de que faz parte do jogo, né, o jogo do mico, mas está bem representada ali, né, e acho que é importante a gente sempre trazer essa discussão sobre, sim, mulheres podem ser cientistas, porque infelizmente a gente ainda luta com essa concepção cristalizada que o homem tem que ser cientista, é só o homem de cabelo bagunçado, enfim, e a gente tem pesquisas que são feitas sistematicamente no Brasil e que essa visão ainda aparece entre as pessoas, principalmente os jovens, né? Se, por um lado, eu falo da pesquisa sobre percepção pública da ciência, que tem o pessoal que costuma fazer, ligado à SBPC, e nesse estudo sempre tem aparecido com recorrência que
os cientistas são pessoas solitárias, isoladas, que não têm uma boa aparência, não têm um bom casamento, enfim, aquela visão de que o cientista só pode ser cientista, ele não pode ser mais nada, né? Então, imagina a mulher não pode ser cientista? Não, pode sim. O cientista tem vida social, tem filhos, tem condições de ter bons relacionamentos e fazer outras coisas que não somente ciência, né? Eu acho que isso é importante a gente continuar insistindo nessa fala, porque isso é realidade. É uma forma de realidade. Sim. E uma das coisas que você tinha mostrado lá no começo, que a gente não pode rir, não pode se divertir, é bem o contrário, né? Eu, no laboratório com meus alunos, a gente dá muita risada, tá? Então não é verdade. A gente pode rir, pode se divertir fazendo ciência. Faz parte. Com certeza. Luane, Maria Eunice? Posso falar? Na verdade, queria agradecer muito a presença, Mariana, muito obrigada. Eu acho interessante você trazer a visão de uma cientista experiente, com muita experiência, tanto no Brasil quanto de fora, né? Eu acredito que agrega muito na nossa visão futuramente, ainda mais a gente que está cursando, então saber o que escolher, saber que a gente tem o nosso lugar ali na ciência e que só basta querer. Eu acho que essa é a chave para tudo, é querer e correr atrás. Então, agradeço demais. Sim, eu também agradeço e também queria parabenizar ali, né, o trabalho que ela vem fazendo, que eu achei muito interessante. De falar a verdade, eu não conhecia tão profundamente assim, né? Ainda mais dessa questão de envelhecimento, que, tipo, pra gente, que falo mais, né, que nossa expectativa de vida é curtíssima, mas saber que tem estudos que estão tentando mudar essa realidade é muito interessante, muito, né, dava mais vontade de viver e que essa nossa vida futuramente vai ser uma vida com qualidade, né? Que é isso também agora, nós jovens estamos buscando, né? Uma vida com qualidade, não só viver, trabalhar para ter o dinheiro, mas agora a gente quer se divertir, além de buscar também o trabalho e todo esse conhecimento que a gente precisa. Também eu queria falar que eu achei muito interessante isso, né? A professora Selene já tinha trago ali algumas pesquisas que falavam, né, que nessas áreas de biológicas, de cuidado, já era mais predominante mulheres que já faziam, né, essa parte, e ver que é realidade, que nessas áreas, né, são mais realmente ali, que essas pesquisas estão certas, que são mais mulheres que estão dominando, traz esperança para a gente que na nossa área, né, de exatas, de engenharia, dá para a gente, no futuro, conseguir também fazer com que mais mulheres consigam e vejam que podem estar pertencendo a esse lugar que é em grande maioria, mais com a visão do masculino, assim, mas que essa visão já está sendo mudada e é isso que a gente está querendo buscar, né? Com esse jogo, com essas pesquisas ali, tentando motivar mais meninas para que elas queiram estar nesse espaço como a gente. Então é isso, muito obrigada. Legal, obrigada, meninas. Érica, acho que a Érica caiu, não está aqui no grupo. Mas, assim, antes da gente finalizar, eu queria pedir para você, professora Maiana, uma mensagem. Né? Nós temos ido nas escolas, nós temos falado com crianças, com adolescentes, com o pessoal do ensino médio sobre vocês. Então, é muito especial ter uma das mulheres do jogo falando com eles, né? Sabe essa bonequinha? Essa bonequinha que tá aqui é a sua. Você ainda não recebeu o jogo, mas essa bonequinha em especial é a sua, né? É a da sua cartinha. Deixa eu voltar aqui. Eu consigo abrir aqui o jogo. Ele é a da sua cartinha. Então vai ser assim muito especial a gente ter esse momento, uma mensagem sua para a gente reproduzir lá nas escolas, para as crianças. Numa das últimas escolas que a gente foi muito divertido. Primeiro que está sendo muito interessante, em algumas escolas a gente tem encontrado contraditório. Quando a gente pergunta para as crianças assim, em quem você pensa quando você pensa num cientista? Tem sido muito gostoso que em algumas coisas eles falam assim, na minha mãe. E numa das escolas foi assim,
na minha mãe, ela é doutora em matemática, e tinha um orgulho muito grande. Na outra escola, assim, eu penso na minha mãe, porque ela é professora de ciências. Então, em todos os casos, eram meninos falando isso, né? Então, isso é muito encantador. Mas a gente mostrar para eles um joguinho que parece bobo, parece simples, mas naquele passar de carta, a gente vai vendo, nossa, eu já vi o filme dessa mulher, né? Falando da Marie Curie. Ah, essa é aquela daquele filme do negócio da NASA? É aquela daquele filme. E vocês estão pelo Fantástico, e uma virou Barbie, né? Então, vocês, eu queria realmente encerrar que você tivesse consciência de o que você faz não é só por você, é por você e é por todas nós, assim, e é por uma geração que começa a ter muito mais orgulho do Brasil, que começa a ter muito mais orgulho da ciência que a gente produz, né? Então, vocês avançam em lugares que a gente às vezes não está indo, mas vocês representam muito do que a gente quer fazer, né? E é um espelho muito bom poder estar aqui, poder saber que alguém no seu lugar parou para falar com a gente nesse tempo. A gente sabe da tua agenda, a gente sabe da dificuldade que é. Então, é mesmo muito emocionante para a gente poder estar aqui contigo, poder te ouvir, poder se inspirar nessas histórias. Mas o mais importante é a gente tentar levar essa inspiração para aqueles adolescentes, né, para aquelas crianças que vão estar com o jogo. Então, se você puder gravar esse momento, uma mensagem para eles, a gente vai reproduzir, dizendo exatamente isso. Essa mulher que está aí nessa cartinha é essa mulher aqui, e ela está falando com você. Então, se você puder gravar, a gente agradece muito. O que eu queria dizer é que ser cientista é fascinante. E justamente porque cada pergunta que a gente quer responder, no momento que você responde, abre-se um leque de novas perguntas. E é um jogo sem fim, né? É como se você tivesse a vida inteira tentando fazer um quebra-cabeça, né? E que não tem fim, porque quando você fecha um quebra-cabeças, abre-se um novo quebra-cabeça. Não tem rotina. Então, eu queria dizer que realmente fazer ciência, ser cientista é fascinante. Obrigada. Consegui colocar aqui no modo de tela cheia. Consegui colocar aqui um pouco, só depois que eu sabia que tinha essa funcionalidade. Mas é isso. Então, parabéns para vocês essa iniciativa, acho fantástica. E realmente gostei muito de conversar com vocês. E vocês estão super, super parabéns. Então, o jogo vai chegar para você, eu acho que semana que vem. Pelo correio, ele está lá constando que dia 28 vai chegar. Se você puder dar um oi para a gente, dizer, olha, chegou. Esperamos realmente que você goste, foi feito com muito carinho. Então, a gente agradece, nossa, super. Você não tem ideia de como a gente está feliz, de como o dia de hoje foi bom, na expectativa desse momento. Então, dá para ela jogar até com a nora dela, né? Vai que desperte também o interesse por nosso jogo ali. Pois é, então esteja à vontade. E se precisar de mais jogos para os seus alunos, para os seus orientadores, só falar. Olha, manda mais jogo que a gente manda para vocês, vai ser um prazer. Prazer vai ser meu. Muitíssimo obrigada. Pode deixar que eu aviso assim que chegar. Obrigada. Eu vou encerrar a gravação.